Amém. Deus abençoe a sua palavra, a tua vida, no teu coração, em nome de Jesus. Eu te dou boas-vindas ao nosso desenvolvimento semanal dos líderes. Por favor, entenda que as palavras que ouvimos estão para produzir os frutos esperados nas nossas vidas. Não é só na nossa vida moral, pessoal, mas no ministério e toda pessoa que tem o privilégio de vir aqui para o desenvolvimento, assim como para o treinamento nos sábados. Eu falo, devemos todos estar envolvidos na obra de Deus. E se você é líder, não é só no domingo, você é líder, não é só nos dias de encontro, és líder todo momento. E tudo que aprendemos deve impactar outra gente. Não é o título, não é, mas o fato de que Deus te apontou e o teu apontamento não será em vão, em nome de Jesus. Eu ouvi o telefone de alguém a tocar, não é agora, não é aqui agora, e está a dizer porque eu sucedi e da maneira como eu tive sucedi, você também vai suceder, ter sucesso. Eu prospero da maneira que eu prospero, você também vai prosperar. A minha prosperidade não é fazer dinheiro, entenda. Traz o dinheiro, contribua, paga a tua oferta e o teu dízimo. Mas o meu ministério, o teu ministério e o sucesso é que nós estamos a tocar vidas. Você vai tocar vidas. E vidas vão se converter e cometidas ao Senhor em nome de Jesus. E irmãs, por favor, entendam, isso aqui não é só assunto dos homens, que só porque vocês não estão aqui em pé no púlpito, você não está aqui no púlpito, não quer dizer que vocês sejam menos que ministros. Não, vós também, irmãs, sois ministras. Deixa-me ouvir as nossas mamás, irmãs e filhas. Amém. Então vamos todos fazer o trabalho para que o trabalho de Deus possa prosperar nas nossas mãos, em nome de Jesus. E o treinamento, então, se tornar significante e com propósito e produtivo na tua vida. Eu disse na tua vida, assim como também na minha vida, em nome de Jesus. Todas as orações que você faz para mim, eu recebo e eu envio de volta a ti também, Pai, no poderoso nome de Jesus. Te agradecemos para nossos irmãos, nossas irmãs, nossos líderes e ministros, pastores, pregadores, e eu oro que a obra de Deus possa prosperar em cada mão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Um bom amém da sede. Ok, Deus vos abençoe, podemos sentar. Estamos aí para 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 21. 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Esse é o ponto que queremos enfatizar, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Um irmão, uma irmã, líder das mulheres, o líder dos homens, devemos seguir os seus passos em caráter, no estilo de vida e assim como no ministério. Olha para o verso 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, assim também sejamos nós, porque ele nos deu o exemplo. Verso 23, olha. O qual, quando o injuriava, não injuriava. Entende? As pessoas que o injuriavam não tinham a graça. Aquelas pessoas não tinham amor. Aquela gente não tinha o verdadeiro caráter piedoso. É por isso o injuriar. Mas você não vai fazer como eles. Quando você fizer como eles, isso mostra que você não tem a graça que devia ter, que você não tem o amor que devia ter. Mas ele não injuriava quando era injuriado. Poderão te menosprezar, desprezar, você não vai reagir e você não vai responder
da maneira que eles fizeram. E então ele nos diz, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Estamos a aprender acerca da liderança. Liderança, às vezes, inclui sofrimento. Sofremos pelo povo, trabalhamos para o povo, soamos. Mas, às vezes, o sofrimento é um sofrimento injusto. É um sofrimento que não é certo, que não é justo, que está a vir sobre nós. Às vezes no púlpito, às vezes na igreja, e às vezes, geralmente, na mão das pessoas que você não esperavam que fizessem o que estão a fazer. Mas ele não ameaçava. E em cada área. Então, gostamos das crianças, amamos, eles treinamos. E se as crianças não estiverem a fazer o que estão a fazer, ameaçar não é o caráter de um pai cristão. Ameaçar criança não é o caráter de um pai cristão ou de uma mãe cristã. Muitas vezes, entre o pai e a mãe, não ameaçamos um ao outro. O marido ameaçar a mulher ameaçar o marido, ou então ameaçar o nosso vizinho. Na vida cristã, vivemos uma vida de seguir Cristo. Ele sofreu, mas ele não ameaçava. E aqui diz, mas entregavas àquele que julga justamente. Então é o que nós precisamos fazer, que entregamos tudo ao Senhor. Eu não estou a entender isto, então eu entrego nas mãos do Senhor. Por que está a ser assim? Porque assim não fica chateado, não ameaça e não luta, entrega isto nas mãos do Senhor. É isto que vai trazer a honra da liderança sobre nós, porque nós estamos a seguir os servos, estamos a seguir como servos o estilo de vida de Cristo. Em Lucas 22, verso 25. Lucas 22, 25. E disse-lhes, Cristo a dizer aos seus discípulos, Cristo a falar para os líderes que ele estava para levantar, os apóstolos, pregadores, mensageiros que ele estava a levantar. E disse-lhes, os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. O Senhor está a nos dizer que assim que estamos a desenvolver como líderes na vinha, como líderes no reino, como líderes na sua igreja, nós como líderes na comunidade, quer dizer que nós não devemos olhar para o exemplo de pessoas do mundo. Os líderes do mundo exercem autoridade sobre sobrecarga, autoridade de sobrecarga sobre os outros. E os que sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas o verso 26, mas não sereis vós assim. Se és assim, então você está a desobedecer Cristo. Se você está a exercer, está a impor autoridade, fazer com que as pessoas temam, fazer com que as pessoas estremeçam, fazer com que as pessoas se ajoelham ao pó e lambem ao teu sapato, lá por causa da tua liderança, na igreja local, ou na região, ou na igreja provincial, ou até na igreja nacional, você está fazendo se submeter à força, entende? Que ele não está a se submeter a mim, ele deve se submeter a Deus. E uma vez que alguém está nascido de novo e está a olhar a Deus e faz Cristo o seu pastor, o bispo e líder, é tudo. Nós não estamos para obrigar as pessoas, nós não estamos para controlar as pessoas de tal maneira que devem se inclinar e ajoelhar a nós. Quem é isso? Quem é eu? Quem é você? A não ser que Cristo nos diga que o representamos, senão, mas vós não sereis assim. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Este é o ponto, servir.
Servir, serve. Qual é a necessidade na vida deles? Serve. Qual é a deficiência na vida deles? Você precisa levantar e desenvolver, lhes ajudar, serve. Assim como aquele que serve, verso 27, está a dizer ali, pois qual é maior? Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, precisamos manter sempre isso em mente. Estás a pregar, eu estou entre vós como aquele que serve. Você está ali a ministrar em qualquer capacidade, seja em oração. Há pessoas que quando oram, o tipo de palavras que usam, o tipo de tom e atitude gabarola e atitude autoritária, é como se não estão a orar, é como se estão a falar, até mesmo a orar para trazer pessoas debaixo de subjeção. Você não está a tentar trazer o diabo e o espírito maligno em sujeição, mas é quer trazer pessoas em sujeição. E Deus está a dizer, eu não vou partilhar a minha glória com homem nenhum. Então, que a glória toda seja dada a Deus. Não tenha nenhum outro propósito no teu serviço. Simplesmente estás ali para servir. Eu, entre vós, sou como aquele como quem serve. Estamos a olhar para 3 coisas hoje na mensagem. Número 1, mantendo o ministério do mestre perfeito. Número 2 é fazer claro o significado da sua mensagem perfeita e aperfeiçoadora. Número 3, não Marco, o homem perfeito aperfeiçoado. Olha para o ponto número 1, mantendo o ministério do mestre perfeito. Não é nosso ministério, o tópico é seguindo a perfeita liderança de servir como Cristo, de servir Cristo. Então, ele é o dono da igreja. A igreja não é nossa igreja, é dele. Ele é o mestre perfeito. Então, você vai manter o seu ministério como o mestre perfeito. Em Hebreus capítulo 8, o verso 6. Hebreus capítulo 8, o verso 6. Hebreus 8, 6 está dizendo, mas agora alcançou mais excelente, mas agora alcançou ele. Ministério tanto mais excelente. Tá vendo? O ministério dele é maior que de Moisés, que de Arão, que de Josué, que de David. O ministério dele é maior que de Samuel, de Isaías. Ele alcançou ministério tanto mais excelente. Então, esteja certo que você está a manter aquele ministério, o ministério do Senhor, na tua atitude, nas tuas ações, nas tuas atividades, em tudo que você faz, na tua expressão daquele ministério. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Então, ele nos diz em Efésios capítulo 4, o verso 11. Efésios 4, 11. Efésios capítulo 4, verso 11, está a dizer ali, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por quê? Verso 12. Porque querendo o aperfeiçoamento dos santos, não para controlar os santos, não para cativar os santos, não para escravizar os santos, mas para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Está a ver mais uma vez, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, ensinador, tudo é para o ministério. Você está a aperfeiçoar as pessoas para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. No verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, até
até que as pessoas a quem nós ministramos, esse é o propósito, até que as pessoas que nós ministramos, todos cheguem à unidade da fé e não à unidade do medo do homem, e não à unidade do medo do ministro, medo do pregador, de ter medo do pastor, não. A razão por que ministramos, mesmo que se você seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor, ensinador, é para o aperfeiçoamento dos santos e está a dizer para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Esse é o nosso objetivo, ou é o nosso propósito, o que nos puxa até ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos olhar aqui para 3 coisas. Número um é a manifestação do Messias impecável. A manifestação do impecável Messias. Ponto do subtópico 2, o ministério do mediador imaculado. Número 3 é o modelo do nosso mestre santificador. Subtópico número 1 é a manifestação do impecável Messias. Esse é o Cristo, o nosso Senhor, o capitão da nossa salvação. Ele é o que está a nos guiar. Não só está a nos guiar em santidade, mas está a nos guiar no ministério. Olha para ele e faz como fez. E que todas esse propenso natural da liderança de querer baixar os outros e lhes trazer debaixo da sujeição a nós mesmos ou a ti mesmo, para com tudo isto, e entenda que a liderança é seguir o padrão de Cristo, liderança é seguir o modelo de Cristo, e isto é ver a manifestação dele como o Messias sem pecado. 1 de João, capítulo 3, o verso 5. 1 de João 3, 5. Hoje estamos a ler 1 de João, capítulo 3, o verso 5. Sabemos e bem sabes que ele se manifestou para tirar nossos pecados, não para aumentar nossos pecados, mas para tirar nossos pecados. E nele não há pecado, sabe? Quando eu liderar de tal maneira que deliberadamente faço com que pessoas fiquem chateadas, eu não estou a ajudar a tirar o pecado deles. Eu, ao invés disso, estou a fazer algo para aumentar o pecado deles. Quando um líder lidera de tal maneira que o culpado se torna mais culpado ainda, que o condenado se torna mais condenado ainda, e não está a ajudar, não está a nos mostrar o caminho de como estar livre da culpa, como estar livre da condenação, e todo ato daquele líder, todo ato daquele ministro, todo ato daquele pregador, está a fazer com que pessoas até estejam a dizer: Senhor, me ajuda, para que eu não ficar chateado com esse pregador. Até as pessoas começam a dizer: Senhor, me ajuda, para eu não falar nada errado, e tenho que apertar os dentes para que eu possa estar sob o controle e não falar nada errado. Pregador desse lado, você não está a nos ajudar. Muitas das pessoas, Cristo ajudou as pessoas. Cristo não veio aumentar os seus pecados ou lhes guiar ao pecado, lhes fazer ficarem mais chateados, mas ele veio tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. Olha para o verso 6, o verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. O pregador que permanece nele não peca. Se estamos a pecar no segredo, no privado, como podemos ajudar as pessoas a estarem livres do pecado? A libertação que eu não tenho, como é que eu vou passar aos outros? A vitória que eu não tenho sobre o pecado, como é que eu vou encorajar outras pessoas para terem esta vitória? Então precisamos nós mesmos ser vitoriosos sobre a carne, vitoriosos sobre o diabo e sobre o mundo, e então assim teremos a chamada
Então assim teremos a oportunidade para ir e falar a outros, ajudar outros, como também podem ser livres. Mas qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca, o seu padrão de pecar permanece o mesmo. Anos passados, anos antigos, anos novos, aquele hábito de pecado continua. Lhe conhecemos hoje como um homem chateado, lhe conhecemos como um homem furioso, lhe conhecemos como um homem de temperamento, uma mulher de temperamento alto. Ela foi assim no ano passado, agora entramos no novo ano, aquele mesmo temperamento alterado continua nele. Qual é o ponto de passar para o novo ano? Qual é o ponto do novo concerto? Qual é, então, a vantagem, a lógica de nova criatura em Cristo, se a pessoa continua a pecar, continua no pecado, da sua maneira peculiar, do seu jeito, qualquer que permanece nele não peca. Se você está a pecar, e na família toda a gente está a tremer e com medo, porque eu fiz erro aqui, e como tem feito, diz que eu conheci. Como ela tem reagido, diz que eu que a conheci, continua da mesma a história antiga. Isso quer dizer que você, aquela pessoa, não está em Cristo. Não pensa que porque as pessoas não falam que o que você fez não é pecado. É pecado. Sabe, há tempos que alguém faz algo muitas vezes, e você está tentando lhe corrigir, e as pessoas se tornam incorrigíveis, que você vai sentir que você precisa ser paciente para você próprio não entrar em problema. E você fica calado, sabe, no físico, sabe, no natural. Há filhos autistas que são mesmo difíceis, que esses filhos autistas fazem o que quiserem fazer. Quando você vê que, sabe, esses autistas, você começa, mas por estar fazer isso, por estar fazer aquilo, mas quando você reconhecer que essa criança é autista, e a criança não pode fazer qualquer coisa melhor. Bom, então você vai aprender a entender aquela criança, que ela é assim, ela é assim. Então a mesma coisa espiritualmente. Quando alguém é autista, é espiritualmente. Então você lhes corrija isso. Deixa isso. Neutraliza isso na tua vida. Você vê espiritualmente que essa pessoa é autista e não consegue pensar, não consegue aplicar a palavra de Deus na sua vida, no seu estilo de vida. Então você vai aprender a ficar calado e orar somente para que aquele autismo espiritual possa sair da sua vida. Mas o ponto que estou a trazer nisso é que quando você está em Cristo, aquele tipo de pecado perennial, perpétuo e permanente e hábitos pecaminosos, tudo isso se vai, passa. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. O verso 8. Quem comete o pecado é do diabo. Ele está sob o controle do diabo. Ele está sob a influência do diabo. Ele está sob a instrução do diabo. Se alguém não está sob o controle de Cristo, Cristo veio para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Na sua influência não há pecado. Nas suas instruções não há pecado. E na sua inspiração não há pecado. Quando você está debaixo do controle de Cristo, o Salvador, quando está debaixo do controle de Cristo, o Santificador, quando está debaixo do controle de Cristo, o Fortificador, você não vai pecar, você não vai fazer o mal. Mas se você estiver
debaixo de outro controle. É assim que o pecado vai penetrar. Porque, filhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para que ele possa destruir as obras do diabo. Então, se há obras do diabo na vida de alguém, a razão da manifestação de Cristo não se realizou na sua vida ainda. Qual é a obra do diabo? As desculpas adâmicas é a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? O pecado, continuar no pecado, que peca desde o princípio e faz com que as pessoas, influenciar pessoas para continuar a viver no pecado. Qual é a obra do diabo? O medo dos homens. Eu temi o povo por causa disso, é por causa do medo que eu fiz isso. Eu sei o que fazer, eu sei a coisa certa a fazer, eu sei a coisa certa a dizer, mas fiz isto porque eu temi o povo. Eu não fiz isso que teria feito porque temi o povo. Esta é a obra do diabo, o medo dos homens, a obra do diabo. E quando a pessoa viver uma vida hipócrita, aquilo não é obra de Deus, hipocrisia. Não é obra de Deus, é obra do diabo. E para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha para o verso 9, 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não estará debaixo do controle de Satanás, não estará sob a influência de Satanás. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, como o peixe que não pode viver na terra. Ele não pode pecar, como o pássaro que não pode permanecer sobre a água, porque não é a sua natureza. O pássaro não pode ficar na água, ele não pode pecar, como o bêbado que não pode ser sóbrio. Mas o cristão, no outro lado, ele não pode pecar porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar porque ele é nascido de Deus. É isto que nós estamos para manifestar. O Messias impecável a vir a nós e a viver em nós. Então, ele nos faz, estamos livres do pecado e ajudar outros. Não ajudar outros a não permanecer no pecado, mas a estarem livres do pecado. Olha para Daniel capítulo 9, 24. Daniel capítulo 9, o verso 24. Daniel 9, 24. Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão. Quando o Messias vir, é para acabar com transgressão e dar fim aos pecados e não prolongar pecado, não estender os pecados, não tolerar o pecado, não aumentar o pecado na vida das pessoas, mas para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar, não justiça temporária, justo na igreja, mas não justo em casa, justo temporariamente, mas não justo na semana a seguir, justo no meio da família, mas não justo no escritório.
está a dizer aqui? Ele está para trazer a justiça interna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o Messias que vai fazer isso para dar fim ao pecado e trazer a justiça interna. E então fala acerca do período que será edificada a Jerusalém para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 70 semanas, tempos, e reedificarão as suas tranquilas, reedificarão para os tempos angustiosos. Então, o mediador, o subtópico 2, o ministério do mediador imaculado, quando ele media para nós, quando ele faz reconciliar com Deus, então ele tira o pecado do passado. Ele perdoa, ele livre, ele nos purifica, ele apaga o pecado do passado. E é aquele ministério em que nós estamos envolvidos. Não o nosso ministério, não o meu ministério, não o teu ministério, mas o ministério dele como o mediador imaculado. Em 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 3. 1 de Timóteo, capítulo 2, o verso 3. 1 de Timóteo 2, 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ora para o verso 4, 1 de Timóteo 2, agora 3 e 4. Que quer que todos os homens se salvem, que quer que todos os homens se salvem. Agora, assim que lemos a Bíblia ou estudamos a Bíblia na nossa exame das Escrituras, você vai deparar-se com passagens que nós vamos estudar, como passagens como estudamos, que vamos estudar a próxima semana, como diferentes tipos de pessoas, de homens que não podem fazer isso ou aquilo, acerca daqueles que nasceram fora de lares legais, acerca dos amoreus, acerca dos moabitas, acerca de diferentes tipos de pessoas. E se você concentrar nisso e esquecer o ministério do mediador que veio pagar o preço da redenção e o preço para a salvação para toda pessoa, e você então por colocar selo naquele, nas prostitutas, nas moabitas, nisso e aquilo, então você vai falar e ensinar que você vai apagar uma boa porção da congregação, que você vai pagar uma boa porção das pessoas que estão ali para ser salvas, para serem ali, para serem perdoados, que estão ali para serem livres. Por favor, sempre entenda isso, que o novo concerto é um concerto melhor, é um concerto mais excelente. E se calhar conheceres alguém que está nesta categoria, de Deuteronômio capítulo 23, 24, 25, então você não vai trazê-los debaixo de condenação perpétua, porque até algumas dessas coisas não é até falha deles, não é eles que causaram, mas está dizendo que o nosso Cristo quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. No verso 5, 1 de Timóteo 2, 5, porque há um só Deus e um só mediador. Uma vez que você tirar a atenção de Cristo, o único mediador, não há mais como eles serem salvos. Não concentra nele, não concentra o que eles são ou o que têm, não concentra no coisa natural que eles não podem mudar. Eu nasci naquela aldeia e então os meus pais calharam ser isso, aquilo. Isso não é meu filho, não é meu querer amar
teve um filho fora do lar, a culpa não é daquela criança, mesmo a mãe está perdoada, mesmo a mãe é perdoada se ela vir a Cristo. Que tal do filho? Do filho que não sabe nem da cabeça nem da causa acerca daquilo. Então, faça tudo que você está pregando, está trazendo pessoas a Cristo e está a ligar ao perdão e livramento do pecado, livramento da culpa que deviam ter, porque só há um mediador. E uma vez que perderam aquele mediador por causa da tua ênfase, então estarão perdidos. É hora que os teus ouvintes não se percam em nome de Jesus. Um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Olha para o verso 6, o qual deu-se a si mesmo. Está dizendo aqui, o qual deu-se a si mesmo, em preço de redenção, Diga a toda a gente que Cristo deu-se a si mesmo em preço de redenção, depois de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém. Que o Senhor te dê um ministério que vai elevar todos. Que você não está a cobrir pecado, não está a guardar pecado, esconder pecado, você está a dizer que há livramento em Cristo, há redenção em Cristo, e o Senhor coloque as palavras do novo concerto na tua boca, no teu ministério, em nome de Jesus. Olha para o subtópico 3 aqui, o subtópico 3 é o modelo do nosso mestre santificador. O modelo do nosso mestre santificador. Estamos a olhar para João capítulo 13. João 13. Está dizendo: me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque assim sou. Você lhe chama de mestre, consagra a ele como mestre, submeta-te a ele como mestre, siga a ele como mestre. Então, não faça você mesmo um senhor a ti mesmo ou para ti mesmo. Você tem um mestre, você tem alguém para seguir. Então, não te faça a ti mesmo como uma ilha, não te faça a ti mesmo uma ilha, como se não há mestre para seguir, como se que você não está chamando ninguém, nem mesmo Cristo. Então, você não está a render-se ao mestre de Cristo. Você está a chamar Senhor, consagra a Ele como Senhor, submeta a Ele como Senhor, siga o seu exemplo como Senhor. Olha para o verso 14, está a dizer o verso 14, João 13, 14, e diz: ora se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Não lhes faz mais sujos, mas lhes faz limpos. Cristo disse que ele veio. Ele fez o que fez, pôs água na bacia e começou a lavar os pés deles um por um. Então, ele não praticou isso, não fizeram isso literalmente antes dos apóstolos, não praticaram isso nos apóstolos, nas epístolas, de maneira literalmente. Mas é que eu vim fazer limpo. A palavra que vos tenho falado vos purifica. Sabe, quando falamos a palavra, deixa que a palavra seja água purificadora, água limpa que vai purificar as pessoas. Os pés estão sujos. Não faça os pés mais sujos ainda. Não, as suas vidas estão sujas, não faça as suas vidas mais sujas ainda. Talvez a sua linguagem está suja e você vem no púlpito e está a usar agora uma linguagem mais suja do que aquela que vocês estão a usar. Não faça isso. Assim que estamos a seguir Cristo, estamos a seguir o exemplo de Cristo. E Ele os purificou. As nossas palavras estão para purificar pessoas e lhes guiar a fonte purificadora do sangue do Cordeiro. Ele está a dizer: se me chamais de mestre, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Olha para o verso 15, porque eu vos dei o exemplo em lavar os pés dos discípulos, nos deu o exemplo
de liderança, de líder servo, de liderança em servil. Então você lhes purifica assim que você lhes guia, lhes serve assim que você lhes guia, então lhes purifica assim que você lhes guia. Faça tudo como um servo, como um líder servo, que está a purificar as pessoas, a ajudar pessoas, e está a ligar as fontes do sangue do Cordeiro para lhes purificar. Então não lidera de tal maneira e não ministra de tal maneira que você vai fazer pessoas limpas, sujas. Que é teu ministério, as pessoas que são pacíficas e as pessoas que não lutam, que você lhes guia de tal maneira que até ficam furiosos e provocadas, como querem lutar, porque é por causa do teu exemplo. Assim que lideramos a igreja local, assim que lideramos novos vindos e convertidos, então lhes guiamos, lhes lideramos de tal maneira, não estou falando só acerca do pregador, mas todo obreiro na igreja, estamos a guiar pessoas. Os nossos coristas estão a guiar pessoas, o protocolo está a guiar pessoas, segurança está a guiar pessoas. O nosso líder da escritura está a guiar pessoas, e o pastor que está a pregar e está a dar a última mensagem, a mensagem que vem antes dele, todos nós estamos a guiar pessoas. Então, você vai guiar pessoas de tal maneira que as pessoas vão dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é que alguém está a vir à igreja e lembra o líder daquela igreja local, até mesmo o pastor, está a pensar como é que eu vou fazer hoje, como é que eu vou pregar hoje, e lembra que há pessoas ali e está com medo. Ele está com medo das suas ações, está com medo de pregar tudo quanto tem a pregar, está com medo de que isso pode acontecer e que aquilo pode acontecer. Então, que haja alegria quando vierem à casa do Senhor. E sabe, senta ali, da maneira que falamos, ex-líderes, e deixa que as pessoas estejam alegres que vieram à casa do Senhor. Não para lhes guiar com mão dura e lhes forçar e dizer, faça isso. Eu sou o líder. Senhor, será que posso ter alguma explicação? Explicação para quê? Será que não sou um líder efetivo? Faça o que eu disse. Não me peça explicação nenhuma. Isso não encoraja pessoas a querer vir. Ele está a temer a ti mais do que você lhe fazer amar a Deus e quiser obedecer a palavra de Deus. Então, vamos mostrar esse exemplo que Cristo mostrou, que eu me maravilho, como a prostituta, a mulher, que o fariseu disse que esta aqui é pecador. Se Jesus fosse profeta, como é que está a permitir que esta mulher lhe toque? Se Jesus fosse profeta, e a mulher estava a chorar por causa da culpa do pecado. E Jesus não disse, ok, tudo bem, precisa chorar, você tem que chorar mesmo, porque você é uma pecadora suja, e eu vim salvar pessoas como você, não. Os teus pecados, os teus muitos pecados estão perdoados. Vá em paz. Lembra do método de Jesus, lembra do estilo de liderança de Jesus, não faça as pessoas temer, deixa que ele venha. Ele está dizendo, porque eu vos dei o exemplo para que sigais, façais como eu vos fiz. Um bom amém. O Senhor nos dê a graça para liderarmos nesse novo ano, em nome de Jesus. Olha o verso a seguir, o verso 16. Na verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o que é enviado maior que o que o enviou. O verso 17. Se sabeis essas coisas, louvado seja Deus que sabemos, bem-aventurados sois se as fizerdes. Pela sua graça faremos.
Ponto número 2 agora, ponto número 2, ponto número 2. Ponto número 2 estamos a falar que é fazer claro o significado da sua mensagem perfeita e aperfeiçoadora. Fazendo claro o significado da sua mensagem perfeita e aperfeiçoadora. Sabe, Cristo veio para nos dar a palavra, para que Ele nos faça perfeitos. É uma mensagem de aperfeiçoar. Em Salmos 19, verso 7. Salmos 19, verso 7. Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Ele refrigera a alma. Esse é o propósito da palavra. Ele quer que nós pregamos de tal maneira que a palavra possa cumprir o seu propósito na vida das pessoas. O testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha o verso 8, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, alumia as pessoas. Estou fraco, como vou ficar forte? Me ilumina. Estou aqui triste, como vou estar alegre no Senhor? Me ilumina. Estou confuso, como posso ter paz? Me ilumina. E as pessoas que estão ali têm vários desafios e várias situações. E a palavra do Senhor que pregamos é para lhes iluminar. Iluminar a cada um. Olha para o verso a seguir, o verso 9. Está dizendo no verso 9. O medo do Senhor, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Justos juntamente. No verso 10 está a dizer: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Sabe, quando as pessoas desejarem tanto ouvir a palavra de Deus de ti e correrem à igreja, que eu não posso perder o culto hoje, não posso perder a palavra de Deus hoje, que até estão com muito desejo mesmo de ouvir a ti, ao pastor, ao professor, ao líder, do que buscar a prata, o ouro do mundo. Isso quer dizer que você tem um ministério como aquele de Cristo. Eles o ouviram, as pessoas comuns o ouviram com alegria. Isso vai acontecer através de ti. Estamos olhando para o verso 11, verso 11 está a dizer ali: também por ele é demonstrado o teu servo e os guardar a grande recompensa. O Senhor te recompensa os teus ouvintes em nome de Jesus. 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 de Timóteo 3, 16. 2 de Timóteo 3, 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. E é proveitosa para a doutrina, para a correção, sabe? Para repressão e correção. Há muita maneira que podemos, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redargir, para corrigir, para instruir. Então, há muita maneira que podemos fazer escrito. Olha para Pedro que acabou de dizer: não conheço Cristo. Eu disse que eu não lhe conheço. E começou a amaldiçoar, a dizer: se eu já estive com ele, e Jesus estava para o repreender. Jesus estava para o corrigir. Olhou para ele, simplesmente para ele, sem dizer nada, e Pedro entendeu a mensagem. Você não precisa gritar às pessoas todo momento. Não precisamos usar alguns adjetivos de dicionários para corrigir pessoas. Não precisamos de tudo isso, mas temos a mente de Cristo, a aproximação de Cristo, sim. Corrigimos as pessoas. Onde estão teus acusadores? Todos se foram? Sim, todos se foram embora.
nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Isso é correção. O que você fez é pecado, não volta a fazer. E então viu aquele ali no templo, e ele disse, agora você está limpo, mas vai e não peque mais, para que não te suceda algo pior. Não precisamos ficar chateados para corrigir pessoas. Não precisamos ter uma postura de arrogância para corrigir pessoas. Sim, precisamos corrigir as pessoas, e a palavra de Deus corrige pessoas, mas como é que nós fazemos isso? É para correção, é para doutrina, é para repressão, e é para redarguir e instruir em justiça. Depois de você me ter corrigido, então me mostra o caminho, a coisa positiva a seguir. Me repreenda, mas me dá instrução. De qual é isso que você fez, que não é certo, e a maneira de fazer isto é esta. E assim está bom. Então, deixa que a instrução prática e positiva siga depois da correção e depois da repressão. Então, e não repreendemos pessoas que caiu em terra e quer ser enterrado, não quer mais ver, já não quer mais ver ninguém. Isso não é correção, isso é destruição. Você não dá para destruir pessoas, mas dar instrução às pessoas. E no verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito. A mensagem é uma mensagem para a professor, para como Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E a boa igreja diga amém. Vamos olhar para três coisas aqui. Subtópico número 1, o poder de busca da palavra penetrante. Número 2, o poder salvador da sua palavra poderosa. Número 3, o poder santificador da palavra perfeita. Número 1 é o poder pesquisador da palavra penetrante. O poder insondável da palavra penetrante. O poder insondável da palavra penetrante. Em Atos capítulo 2, 37. Atos 2, 37. Atos capítulo 2, o verso 37. E ouvindo eles isto, Pedro levantou com os 11 e falou para eles. E ouvindo eles isto, compuseram-se em seu coração. Falou a verdade, mas com poder do Espírito Santo. E eles foram tão tocados em seus corações que perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eles ouviram, eles reconheceram, viram as suas culpas e reconheceram que Cristo vai tirar as suas culpas. E agora, do seu lado, estavam a perguntar que precisamos fazer algo, mas não sabemos o que fazer. Então, você deve lhes guiar naquilo que devem fazer. Verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, para purificação, perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Verso 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos, resgatai-vos desta geração perversa. Verso 41, e diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. De bom grado receberam a sua palavra. Que palavra? Vós crucificaram o príncipe da vida. Mas ele falou de tal maneira que deu a eles uma chance de se arrepender. Arrependei-vos. Eis o que fizestes. Matastes o príncipe da vida. E eles disseram que
o que então devemos fazer? Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, tenha a possibilidade de escapar de uma maneira tão clara, que as pessoas saibam que há uma coisa que podemos fazer. Não é que tudo está perdido. Nós não cometemos o pecado não perdoável, e eles estavam alegres. E os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia agregaram-se. Quantos me digam? Quantos agregaram? Falem também. Quase 3.000 almas. Olha o verso 42, verso 42, e todos perseveravam. Sabe, quando as pessoas são tocadas no seu coração e convictas dos seus pecados e estão profundamente arrependidos e penitentes, e agora dizem, mas o que faremos? Eles fazem pergunta, e o apóstolo lhe falou, arrependei-vos. Então ele vai perdoar vossos pecados e vai tirar toda a culpa e condenação, e eles fizeram. Então assim foi fácil, que eles seguiram. Mas se nós não fizermos a palavra clara, e a palavra não tocar os seus corações, para lhes trazer a fé, e a palavra não penetrar nele, é assim que corremos atrás dele, e esse vai dizer, eu tenho minha igreja, porque você levantou tua mão, porque você disse que está a se entregar ao Senhor. Será que você não tem igreja antes de você vir? Sim, tem igreja, mas a palavra não lhes tocou, não penetrou neles, a palavra não lhes puxou a convicção, a confissão e a conversão real. Mas esses aqui estavam realmente convertidos porque estavam convencidos dos seus pecados, e então continuaram firmes na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo, a doutrina que Cristo lhe tinha dado aos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que o Senhor também nos conceda o mesmo poder penetrante do Espírito Santo, em nome de Jesus. Número 2 é o poder salvador da sua palavra poderosa. A palavra tem poder, o poder para converter, o poder para transformar vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. O que quer dizer? Sabe, quando o pregador cita muitos versos das Escrituras, mas sem explicação, sem iluminação alguma, sem interpretação, sem aplicação, nada pessoal, só Bíblia, Escritura, Bíblia, a palavra vem e não há poder, não há virtude penetrante naquela palavra. Então não é só citar as Escrituras. Os fariseus podiam fazer isso. E alguns religiosos hoje que também podem fazer isso. Mas o nosso evangelho não veio a voz em palavras somente, mas também em poder. Quando você orar, antes de vir pregar a palavra, quando você mergulhar nas Escrituras e no Espírito, não somente nas Escrituras, mas que você mergulhou, mas que você foi mergulhar nas Escrituras e no Espírito, então a palavra há de vir com poder poderoso e penetrar no coração do povo. Quando você estiver vendido em amor, amares o mundo, amares a palavra, mas também as pessoas, amares a palavra, mas também amares o pecador, que você não vai querer que o pecador pereça, daquela tua afeição, daquele teu amor, você vai estar tão mergulhado na palavra de Deus. Aquilo vai vir, aquilo vai mostrar que Ele quer que eu seja salvo, aquilo vai mostrar ao pecador que Ele quer que eu me arrependa, Ele quer que eu tenha a vida de Cristo em mim.
Ele está com tanta vontade de mim que ele quer tanto me ver no céu. Então você não está fazendo isso porque você está a desfrutar, a andar, de que você está a desfrutar, encontrar isso, aquilo, à custa dos pecadores. Que você está a lhes bater, não. Mas você está mexendo nas escrituras e no espírito. Que você está mergulhado no amor da palavra e o amor para o povo, o amor para os pecadores, querendo a salvação deles. Então, essa palavra de Deus veio a vós em poder e no Espírito Santo e diz, e em muita certeza, as pessoas ouvirem a palavra, estavam tão certas. Quando aquele homem acabar de falar, vou dar a minha vida a Cristo e eu tenho certeza que Cristo não me vai rejeitar. Eles têm certeza que Cristo não rejeita ninguém. Sim, eu sou mau, eu sou pecador, eu sou mau, mas Cristo recebe pecadores e eu sei que Ele me vai receber. Então demos a palavra com certeza na nossa liderança. E então diz, como bem sabeis, como homens bons, homens mansos, homens amorosos, homens com paixão, homens zelosos, então, homens com entusiasmo no que fazem, porque vós fostes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito, de maneira, então, número 3 aqui, subtópico 3, é o poder santificador da palavra perfeita. O poder santificador da palavra perfeita. Nos diz em Efésios capítulo 5. Efésios 5, verso 25. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Vós, marido, amai vossa mulher. Alguém diga amém. Os maridos, só os maridos digam amém. As esposas, só as esposas digam amém. Quer dizer que vós, maridos, amai vossas mulheres, sabe? Já lemos isso muitas vezes. Eu não sei, eu não me lembro do ano que passamos que nós lemos isso. Quase todos os meses que lemos isso quase todos sempre vamos para a santificação. Que marido amar vossas mulheres, marido amar vossas mulheres, maridos amar vossas mulheres. Será que a mulher está a sentir o amor do marido depois de ler essas passagens tantas vezes? O que já fizemos com esses versos todos esses anos? O que mudou? Que mudança essa parte do verso fez nas nossas ações, nas nossas declarações, no nosso relacionamento, na nossa interação? Porque lemos tantas vezes e não há nada que mostra que nós atualmente estamos a fazer. Quanto mais lemos, quanto mais esquecemos. O que está acontecendo é que quanto mais lemos, mais esquecemos. Quanto mais ouvimos, quanto mais agimos, já por hábitos, que não examinamos mais como vivemos e o que fazemos. Mas iremos ler agora, para que pela graça de Deus, eu vou fazer. Deus te abençoa, fala bem, eu vou fazer. E sabe, se você amar alguém, maridos, amar vossas mulheres, sabe, se você ama alguém, se você realmente amar alguém, você vai ver na tua atitude, a atitude de ouvir, na atitude de observar, na atitude de fazer as coisas de tal maneira que você vai fazer com que ela se sinta melhor, que ela até pode ter algumas coisas que você não aprecia, falar acerca disso todo momento, não fala ou não mostra amor, isso não muda ninguém. Eu sei que você é assim, eu sei que você é assim, tudo isso não muda ninguém, mas o amor vai mudar a nossa família. Está dizendo, marido, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para quê? Olha para o verso 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. No verso 27, para ele apresentar a si mesmo
igreja gloriosa. Essa igreja será uma igreja gloriosa. Através de ti, de mim, através da nossa liderança, nossa pregação, nossa oração e nossa ministração, será uma igreja gloriosa em nome de Jesus. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a vida profunda. Eu disse que esta é a vida profunda. Quando uma igreja é santa, quando uma igreja é justa, quando uma igreja é purificada, quando não há mancha, quando não há ruga, quando não há rugas, essa é vida profunda. A vida vai mostrar que nós pertencemos à vida profunda em nome de Jesus. E a palavra nos vai aperfeiçoar e santificar. Estamos olhando agora para o ponto número 3. Ponto número 3. Marcos, não Marco, o homem perfeito, aperfeiçoado. Não Marcos, o homem perfeito, ou a mulher perfeita, mas marca ele, marca a mulher, o homem, marca ele, marca ele. Salmos 37, 37. Salmos 37, o verso 37. Marcos, o perfeito. Se não há homem como esse em qualquer lugar, esse verso seria inútil. Esse verso seria vazio. Esse verso não seria realista. Então, como você vai me dizer que vai procurar um homem perfeito quando não é perfeito? Está a dizer aqui, nota o homem sincero e considera, então, há um modelo, eu disse, tem um modelo de homem perfeito quando não é homem perfeito, e segue homem perfeito quando não é homem perfeito, então esse verso seria redundante e não realista. Mas Deus sabia da sua palavra que há pessoas aperfeiçoadas pela fé, pessoas aperfeiçoadas pelo enchimento e pela transformação de Cristo Ele mesmo. E está a dizer aqui, nota o homem. Está a dizer aqui, nota o homem sincero e considera o que é reto. Se não houvesse pessoa reta, pessoa sincera, correta, em qualquer lugar, em qualquer santuário, em qualquer igreja, como é que nós iríamos ver? Como é que você vai falar para ver e observar e olhar para alguém que não existe? Mas a palavra de Deus está a dizer que há e serás. E está a dizer, nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. O teu fim será de paz. Lucas capítulo 6, verso 40. Lucas 6, 40. O discípulo não é maior que o seu mestre. Está a dizer aqui, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. Qual é o perfeito que nós estamos para notar, observar e ver? A mulher, o homem cristão, o homem, a mulher, o cometido e a pessoa peculiar pela graça de Deus, quem é como seu mestre. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Estamos a olhar para 3 coisas aqui. Número 1, marca os homens perfeitos mencionados anteriormente. Número 2, marcar, não estragar, não estrague um ministério persistentemente aperfeiçoado. Número 3 é ministrar notavelmente, ministrar de tal maneira que é notável, ministrar notavelmente e avançar em direção a uma filiação propositadamente perfeita. Número 1, marquem os homens perfeitos mencionados anteriormente. Sabe, a palavra de Deus menciona algumas vezes como Enoque em Gênesis capítulo 5, o verso 22. Em Gênesis 5, 22,
e Enoque andou com Deus depois de gerar Metuselã 300 anos e gerou filhos e filhas. Verso 24. Verso 24. E andou Enoque com Deus e não se achou porque Deus o trasladara. Isso quer dizer previamente, ele mencionou um homem perfeito. Marca esse homem. Olha para Job, capítulo 1, verso 8. Job, capítulo 1, verso 8. Job, capítulo 1, verso 8. E disse o Senhor a Satanás: viste o meu servo Job, que não, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Job, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Você pode viver de tal maneira que você vai distinguir-se na tua vida, no teu estilo de vida. Viver um dia a cada tempo, que Deus vai falar no teu bairro, na tua aldeia, na tua cidade, no país em que você vive, que você está tão marcado, que Deus vai dizer: será que anotaste o meu servo Job? Será que viste o meu servo Job? Consideraste tu o meu servo Job, que ninguém há como ele na terra, homem perfeito e reto. Está a dizer aqui, na terra semelhante a ele, homem sincero e reto. É o que Deus está a dizer. Esse homem, Job, esse reto, sincero, um temente a Deus e desviando-se do mal. Então marca esse homem perfeito. O que ele fez? Como viveram? Que graça que eles tiveram? Que Deus podia testificar acerca deles. O verso 22. Job 1, verso 22. Job 1, 22. Em tudo isto, Job não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E mais tarde nas Escrituras, em Ezequiel, capítulo 14, o Senhor mencionou essa gente que ele, Deus, achou e considerou como perfeito. Então marca os homens perfeitos mencionados previamente em Ezequiel 14, 14, Ezequiel 14, 14. Esses três homens, Daniel e Job, esses três homens, quer dizer, ainda que estivessem no meio dela, estes três homens, não é Daniel e Job, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová, verso 20. Verso 20, ainda que não é Daniel e Job, está a ver? Estivessem. O Senhor repetiu o seu nome mais uma vez. Ainda que não é Daniel e Job estivessem no meio dele, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Deus disse que eram justos e aceitou a justiça deles como justiça perfeita. Marque esses homens. O Senhor lhes mencionou, e a graça que esteve nas suas vidas estará na tua graça, na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Número 2, marca: não estrague um ministério persistentemente aperfeiçoado. É o ministério que nos aperfeiçoou. O que pregamos, o que enfatizamos, como levantamos a mente das pessoas, o foco das pessoas, a fé das pessoas, na qual o que a graça de Deus pode fazer nas nossas vidas e neles e na vida de outra gente. Ou então o ministério de aperfeiçoar dessa maneira, seja persistente nesse tipo de ministério. Pregas uma vez e uma mensagem não aperfeiçoa as pessoas, então volta a pregar, volta a pregar, e seja persistente acerca disso, de modo que o ministério que você tem para com o povo de Deus seja persistentemente de um ministério persistente de aperfeiçoar.
1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 10. 1 Tessalonicenses 3, 10. Está dizendo, orando de noite e dia, para ver a vossa face, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Paulo apóstolo e outros colegas, cooperadores, estamos a orar dia e noite. Não é só quando chegamos ali que oramos para vocês, mas estamos a orar que Deus prospere nossa vinda a vós. Estamos a orar para que quando nós chegamos possamos falar de tal maneira que aperfeiçoamos aquilo que está a faltar na vossa fé. Deus nos ajude. Deus me ajude. Deus me ajude. Ele vai usar a ti para aperfeiçoar o seu povo em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 28. Colossenses 1, 28. Colossenses 1, 28. A quem anunciamos, advertindo a todo homem e acatando toda a sabedoria. Olha para isso. A quem anunciamos, demonstrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo. Assim que vamos ministrar ao povo de Deus. Ele vai nos usar para fazer isso. Subtópico 3 é ministrar notavelmente e avançar em direção a uma filiação perfeita. A uma filiação perfeita. Somos ditos na palavra de Deus em Mateus capítulo 5, verso 44. Mateus 5, 44. Mateus 5, 44. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amar os vossos inimigos. Se o ministro ele me mostrar um exemplo, aqui você está no púlpito, se você estiver a lutar com a tua mensagem, algo está sendo feito e você lhe falou muitas e muitas vezes. Não queremos que isso seja feito na nossa igreja. Não queremos isso feito na igreja. Enquanto está a pregar, exatamente o que está a dizer, não queremos que isso seja feito. Você começa a fazer isso. E você fica chateado, você fica furioso. E você deixa o desenvolvimento das pessoas, a exaltação das pessoas. E você agora começa a ficar chateado e a desviar das coisas que você devia fazer. Desse modo, você não vai aperfeiçoar as pessoas porque você próprio precisa de mais graça. E Deus vai te dar a graça. Está a dizer aqui, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizer os que vos amaldiçoam, fazer bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha o verso 45, verso 45, está dizendo ali, para que sejais filhos do vosso Pai. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Dá um bom amém. Verso 46, pois se amardes os que amam, os que vos amam, que galardão havereis. Não fazem os publicanos, que não estão nascendo de novo, não fazem eles também a mesma coisa. O verso 46, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazem os publicanos também assim? Verso 48, sede vós, pois, perfeitos, sede vós, pois, perfeitos, sede vós, pois, perfeitos. É o que eu estava a esperar. Amém. Vamos ler juntos. 1, 2, 3, leia. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Será que é possível? Será que Cristo, nosso Salvador amoroso, nos diria,
nos faria para fazer algo que sabe que é possível, que vamos tentar falhar. Não, não tentamos, mas confiamos que este minuto, que esta hora, que hoje, Senhor, neste momento, faça-me perfeito como o meu Pai que está nos céus é. De maneira prática, alimenta o faminto, dá água aos que estão com sede. Não olha para o que eles fizeram e disseram, ou como viver, e você dizer, não, não vou orar para aquele, já não vou orar para aquele. Não faça isso. Este momento, tenha a graça de Deus, fazer como o Pai fez a ti, como Cristo fez a ti. Se Ele te ajudou por 1 hora, Ele pode te ajudar por 12 horas. E todas as outras horas que você estava a dormir, que você não estava a ver como dormir, quando você acordou, durante aquelas poucas horas, 1 hora por tempo, um dia por tempo, então seis vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Senhor, eu creio. Senhor, eu vou. Que a graça abundante do Senhor esteja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos levantar, falar com o Senhor em oração. Ouvimos muita coisa e o Senhor quer que levamos isto e tenhamos isso reproduzido das nossas vidas. Ele vai. Pede ao Senhor, deixa que Ele faça.